slides. Aqui. Ai, Jesus, espera aí. Onde que os slides foi passar? Não tem problema, não. Eu baixo de novo. Espera aí. Ele foi para algum lugar que eu não estou conseguindo achar, é só baixar novamente. Uma coisa. Espera lá. Ai, gente. Desculpa. Aqui. Cadê a aula? Está aqui. Não tem problema. Eu sou... Pronto. Está baixando novamente. Eu não sei onde que ele guardou. Vou pegar aqui agora. Pronto. Deixa eu só ver. Isso. Exatamente. Agora deixa eu olhar para vocês. Já estamos gravando. Então, pessoal, boa noite. Temos aqui o nosso segundo encontro síncrono de metodologia. Na próxima vez, quem estará com vocês é a professora Juliana Leles, que vocês já conhecem, que vai falar sobre artigo científico, e no terceiro encontro será o professor Rafael Amba, que vocês ainda não conhecem, que vai falar sobre produto educacional. Né? E depois, no próximo semestre, haverá oferta de disciplinas optativas. Então, uma disciplina optativa é monografia, que até o momento ninguém quis fazer, eu acho que nem se faz mais monografia, acho que já saiu de moda. A outra optativa é artigo científico, que vai ser com o Rafael, que vai ser com a Juliana Leles, e produto educacional, que será com o Rafael, que assim, é algo assim, que eu acho assim, fantástico, e eu vou tentar acompanhar algumas aulas, porque eu acho isso chique demais. Bom, então eu fiquei com essa parte de monografia. Para a semana passada, vocês tinham a leitura de um texto do Becker, né? Acho que... Deixa eu ver aqui. Fico com muita aba aberta. Pronto, está aqui. Não, era um texto do Inácio Cano, né, Nas Trincheiras do Método, e também uma leitura complementar do livro do Délcio Vieira, Como Fazer uma Monografia. No texto do Inácio Cano, ele traz para a gente um pouco desse histórico, do ponto de vista metodológico, das ciências sociais, aí considerando a sociologia, a antropologia e a ciência política, mas até a sociologia e a antropologia, o Inácio é um antropólogo, e esse livro do Délcio Salomão traz para a gente, de forma bem pormenorizada, né, essa questão da monografia. Na minha época, e isso é praticamente século XIX, nós líamos um livro do Humberto Eco, da editora Perspectiva, Como Fazer uma Tese. Século XIX, gente, isso. E eu li isso ainda na graduação, então, assim, metade do século XIX, quase a primeira metade do século XIX. Então, depois disso, muita coisa mudou, e monografia, por exemplo, já está fora de moda, né? Enfim, eu acho que os artigos, eles tomaram um destaque importante e contribuem muito, né? Quer dizer, no sentido de divulgação científica, né? Tem uma linguagem mais acessível, né? É uma leitura ainda substancial, mas com mais agilidade, e a circulação, né, também facilita bastante. Porém, não vou falar sobre monografia, mas vou falar sobre os métodos de pesquisa. Eu me lembro que no encontro passado, a Samira perguntou quem já tinha desenvolvido alguma atividade de pesquisa, estava familiarizado com a pesquisa, e, salvo engano, a maioria levantou a mão, né, se manifestou, o que é muito bom, até porque, normalmente, é isso mesmo, na graduação a gente faz TCC, e muitas das vezes é um trabalho, ainda que de menor alcance, é um trabalho de pesquisa. Então, o que eu vou apresentar para vocês
eu imagino que não seja muita novidade, né? Mas também não quero ficar chovendo no molhado. E aí, se vocês tiverem comentários, contribuições, é só abrir o microfone, porque vocês sabem que quando começamos a compartilhar, não vemos a tela. Então, eu vou começar aqui a compartilhar. Eu tenho um monte de coisa aberta aqui, mas não tem problema. O ecrã inteiro. Fiquei aqui. Hoje eu tive uma reunião pelo Teams, e aí, com aquele design, eu fiquei... demorei um tempo para me familiarizar, né, porque estou acostumada a usar o Meet, aí agora, como o meu cérebro já está muito gasto, né, eu preciso voltar. Vamos lá. Não, não é esse aqui. Não, mas esse aqui está no Drive, não é esse aqui não, é o que eu baixei. A aula está aqui. Espera ele abrir. Pronto. O professor Luiz, que foi a pessoa que preparou, organizou, idealizou essa disciplina, a Samira explicou na semana passada, ele havia feito um concurso para o Estado, foi chamado, foi nomeado, tomou posse, e ele teria aulas à noite, infelizmente não pôde estar conosco. Mas ele tinha preparado um material, que foi muito elogiado pela primeira turma, inclusive, e fez a gentileza de ceder esse material para que pudéssemos usar nessa edição, haja vista que ele já tinha revisto, né, já tinha preparado tudo para essa edição. Então, por isso que eu vou usar o material do professor Luiz, vocês estão vendo aqui o nome dele, mas ao consentimento, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre métodos e técnicas de pesquisa, eu estou no último, né? Em ciências sociais. É porque eu apertei errado, né? Bom, essa distinção, ela, ainda que seja conhecida, mas a gente, às vezes, precisa de parar, né? Porque, às vezes, a gente faz uma confusão, ou na sala de aula, ou orientando algum estudante, né? Alguém está querendo entrar. Espera lá. Deixa eu voltar aqui para o Meet. Permitir. É bom que vocês vão vendo aí o pessoal querendo entrar. Pronto. Oi, Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Pronto. Boa noite. Gente, eu perdi. Ah, tá aqui. Pronto. Então, estou apresentando de novo. Então, às vezes a gente faz confusão, algum estudante pergunta, e às vezes pergunta tanto que a gente acaba se confundindo na resposta. Então, vamos lá. Os métodos, eles dizem respeito aos procedimentos para produção e análise de dados, né? É o mapa que nós vamos seguir, né? É o trajeto que nós vamos seguir. E as técnicas são os procedimentos, ou seja, a forma, as ferramentas que nós vamos utilizar, os recursos que nós vamos utilizar para realizar esse trajeto. Então, como método, a gente pode usar o método histórico, o método comparativo, o estudo de caso e o método etnográfico, que inclusive apareceu no texto do Inácio Cano e vai aparecer aqui também nesses slides. E as técnicas que vamos usar, né, as ferramentas que vamos usar, os recursos para essa trajetória, por exemplo, a entrevista, o grupo focal e o questionário. O que nós vimos é que as ciências sociais, elas marcam, né, uma ruptura com uma ideia de método único para todas as ciências, né? Ela traz uma novidade no campo científico na medida em que se diferencia metodologicamente das ciências naturais. E não por acaso, isso vai acontecer, né, nesse limiar do século XIX, né? Quase 100 anos depois das duas grandes revoluções da Idade Moderna, que são a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, e é um momento de erupções, de transformações bastante significativas do ponto de vista social, econômico, político e também em termos tecnológicos e de produção.
Nós tivemos, num primeiro momento, nessa articulação desse novo conhecimento, né, desse novo paradigma científico-tecnológico, nós tivemos a presença marcante do Augusto Comte, isso ainda lá no finalzinho do século XVIII. Entretanto, o Comte, né, Augusto Comte, que nós, né, já conhecemos, ele ainda pensava com a perspectiva, vocês estão vendo aqui, quem está mandando mensagem no Instagram, eu não sei, deixa eu ver, eu não sei desligar esse negócio, esse trem aqui entrou e eu fico passando vergonha, desculpa. Ele ainda trabalhava com a perspectiva das ciências naturais, tentando aplicar as ciências naturais àquele contexto, né, social, buscando essa relação entre causa e efeito, né? A busca de leis e explicações causais como objetivos centrais de qualquer ciência. Houve, né, esse momento de rejeição, né, no caso da sociologia, isso é muito marcante com a entrada em cena do Émile Durkheim, de quem vamos falar também, quando propõe, né, um método próprio para analisar a sociedade, né, analisar os fenômenos típicos, específicos, produzidos, né, e que geravam consequência na sociedade. E aí emergem dois grandes paradigmas, né, o paradigma da compreensão e da explicação. Quando a gente pensa, por exemplo, vocês sabem que eu sou da sociologia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na sociologia, a gente vai ver, de um lado, né, o Émile Durkheim, né, com esse paradigma da explicação e ainda também se apoiando muito em dados quantitativos, numa pesquisa quantitativa, e, de outro lado, né, um expoente importante é o Max Weber, que propõe propõe como método a compreensão de sentidos, e que depois, na sociologia, vai dar origem a outras correntes teórico-metodológicas. E aí, essa questão da definição do método se torna importante nessa articulação, ou melhor, nessa definição do problema da pesquisa, o que é que efetivamente vamos pesquisar, o que é que está nos incomodando, nos interessando, e quais objetivos queremos alcançar a partir dessa pesquisa. No que se refere, gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês já viram aqui que tem 24 slides, mas aqui eu estou passando rápido, não é por isso não, é porque eu imagino, né, que essa parte ela já seja relativamente conhecida por vocês. E aí, no que se refere às técnicas, aí eu acho que a gente pode, né, ir parando um pouco mais para falar sobre elas, de acordo com o interesse de vocês. No que se refere às abordagens quantitativas, né, e aí está o Émile Durkheim, com seu famoso estudo sobre o suicídio, né, da identificação das correntes suicidógenas na Europa, a partir, né, da análise, né, dessa mensuração dos registros e da análise contextual, para poder perceber o que estaria acontecendo naquelas sociedades para que emergissem, né, para que surgissem esses casos de suicídio. Quando a gente pensa também, Durkheim, nesse estudo de suicídio, a gente também está falando da utilização do método quantitativo nas ciências sociais. Então, temos aqui, abrindo aspas, o método quantitativo, como o próprio nome indica, caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, também, né, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples, como percentual, média, desvio padrão, às mais complexas. E eu preciso, né, dizer para vocês, eu não sou uma especialista, nem uma estudiosa, nem uma conhecedora dessas abordagens estritamente quantitativas, né? Eu sempre trabalhei com pesquisa qualitativas, ainda que utilizando, né, dados estatísticos, né, uma metodologia, né, combinando essas duas perspectivas, essas duas abordagens. Eu fui de novo para o final. Eita, essa setinha me mata de vergonha. Vocês veem como é que eu passo vergonha na sala de aula o tempo todo.
Eu sou daquelas que compram mico, paga em dinheiro e ainda pede nota fiscal. Abordagens quantitativas. Nesse caso, a gente tem sempre que definir quais são as variáveis com as quais vamos trabalhar. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Numa abordagem, por exemplo, pensando num survey, né? Quer dizer, que é uma pesquisa, é um questionário que leva em consideração uma amostra, quer dizer, que define uma amostra que seja significativa daquele contexto, daquele universo que queremos investigar, né? A partir de perguntas fechadas, né? De uma entrevista estruturada, que são os questionários com opções definidas, limitadas. Então, a gente pode pensar no uso de variáveis, né? Variáveis quantitativas, números, contagens, por exemplo, da idade. Qualitativas, que seriam as características não numéricas, por exemplo, sexo, né? O sexo, o gênero, ou qualquer coisa semelhante. Os resultados, eles podem aparecer, né, na forma de gráficos e tabelas, né, que vão representar esses dados, e no caso do survey, nós temos um questionário para uma determinada amostra. Nesse questionário, alguns elementos são extremamente importantes. Primeiramente, a definição dessa amostra, como que vamos representar esse universo que queremos conhecer. O segundo elemento é o questionário, a elaboração de perguntas, né, perguntas com respostas limitadas, que permitem a mensuração daquilo que se quer identificar. Né? Então, esse momento da elaboração das perguntas, ele é realmente, além de trabalhoso, ele deve ser muito minucioso e devemos sempre fazer testes para verificar se aquelas opções que nós apresentamos são opções que esgotam as possibilidades de resposta. E essas respostas, por sua vez, elas serão codificadas de forma padronizada e registradas de forma quantitativa. O que se pretende com isso? Se pretende, a partir, né, dessa pesquisa quantitativa, dessa mensuração, né, entender racionalmente o comportamento social, encontrar a lógica, né, que permeia, né, o comportamento social que se deseja analisar. Ainda no caso do survey, nós temos o questionário, né? Podemos fazer também nesse survey a entrevista estruturada totalmente, aliás, não devemos fazer a entrevista estruturada, quer dizer, com perguntas fechadas, né? Com opções limitadas. Essa mesma pergunta, ela deve ser realizada para todas as pessoas da mesma forma, então o enunciado da pergunta, ele deve ser deve haver bastante cuidado nesse enunciado, e eu vou dar um exemplo para vocês. Como vocês sabem, eu participo de comissão de heteroidentificação dos processos de entrada de estudantes aqui no IFMG, e também participo da equipe que ministra um curso para preparar essas comissões. Quando nós vamos proceder à comissão, o documento que nós utilizamos para fazer essa verificação, ele apresenta 3 perguntas para quem, né, se candidata aos nossos cursos. 3 perguntas. Fora isso, a gente pode perguntar qualquer coisa que não tem nenhuma validade. Quer dizer, cujas respostas não incidirão na análise daquela pessoa, né, da candidata ou do candidato, e, consequentemente, no deferimento ou indeferimento da autodeclaração. Então, as 3 perguntas são: qual é o seu nome completo? Ótimo. A segunda pergunta é se leu o edital do processo seletivo, ok. Se a pessoa dizer que leu ou que não leu, isso não vai incidir. E a terceira pergunta, essa sim que é significativa, assim como a primeira, que identifica aquela pessoa, essa terceira pergunta, ela é importante, e nós perguntamos assim: você confirma a sua autodeclaração como pessoa negra, preta ou parda? E aí, eu vou até parar de apresentar, porque eu gostaria de ouvir vocês, porque é uma coisa que a mim incomoda muito, e nós temos falado muito sobre isso. Deixa eu parar de compartilhar.
Só um instantinho. Não vou exceder o horário, não, viu, gente? Eu vou controlar direitinho. Então, veja só. Nós perguntamos: você confirma sua autodeclaração como pessoa negra, preta ou parda? E é muito frequente, que a pessoa, se não for uma pessoa de pele preta, retinta, ou pelo menos com código de barras, a pessoa, por alguns segundos, ela pensa no que vai responder. E, às vezes, algumas pessoas até dizem, e a gente precisa que seja verbalizado? Sim. E a gente percebe que não tem ali muita segurança. Isso me incomodava muito, né? Porque essa resposta é importante, né? Para que a gente tenha a autodeclaração, e a partir dessa autodeclaração que nós vamos proceder à análise, né? Tanto que é um procedimento gravado. E aí, esse ano, eu estava muito incomodada com isso, e nós começamos a ter, no mesmo dia, numa mesma sessão, né, numa rotina de bancas, nós tivemos vários indeferimentos, e tivemos dúvidas, em alguns casos. E aí eu falei, gente, eu já sei qual é o problema. É uma questão de pontuação. Porque, para mim, isso só ficou assim, mais explícito quando um dos colegas, porque geralmente era um colega, um professor, quem fazia essa interrogação, né? Quem perguntava. Aí um outro colega assumiu a tarefa e foi fazer a pergunta. E aí eu percebi a entonação que ele dava, porque não tem trava, não tem vírgula. E ele dizia assim, aliás, ele colocava vírgula, né? Você confirma sua autodeclaração com pessoa negra, seria uma opção, pessoa preta, segunda opção, ou pessoa parda. Então, eu levantei a hipótese de que as pessoas consideravam como 3 opções, e não as 2, né? Porque é uma pessoa negra de pele preta ou pessoa negra de pele parda, que aí fica explícito do que nós estamos falando. E como bem sabemos, nós temos uma questão, né, sensível com as pessoas negras de pele mais clara, ou as pessoas brancas de pele mais morena, porque está ali, sabe, assim, num gradiente muito próximo, e dependendo do contexto, isso gera até situações mais delicadas. Aí eu falei, olha aí a questão. A forma como a pergunta está, o modo como a pergunta está formulada, ela abre espaço para que a pessoa tenha dúvidas e possa responder diferente da intenção que tivemos ao elaborar essa questão. Só que esse documento chegou para a gente, e é um documento copiado de um outro documento, de uma outra normativa federal. E me disseram assim, Mônica, nós não podemos mudar. Bom, eu entendi, a gente estava já no processo, naquele processo nós não poderíamos mudar. Então, nós podemos, pelo menos, dar uma entonação, não vamos acrescentar palavras, mas vamos dar uma entonação. Aí veio uma segunda ponderação. Mas será que isso é honesto? Se nós dermos uma entonação, nós não estaríamos influenciando na resposta? Bom, como vocês devem imaginar, nós ficamos discutindo isso durante alguns minutos, depois tinha uma fila na porta, e isso ficou de lado, né? E continuamos, então, dependendo de quem fazia a pergunta, tinha uma entonação ou tinha outra. Então, quando a gente fala do survey, a gente tem que ter, porque vocês viram que emendei uma coisa na outra, né? Então, quando a gente pensa no survey, nós temos que ter esse cuidado para que o enunciado e as opções de resposta elas possam coletar exatamente a informação que desejamos coletar, né? Então, aí, a necessidade de vários testes para que tenhamos, né, a certeza ou possamos dissolver as dúvidas e as incertezas. Não sei se vocês, a Angélica quer falar, eu gostaria mesmo de ouvir vocês. Eu não sei se vocês têm alguma experiência nesse sentido, né? Mas eu gostaria de ouvir vocês. Diga, Angélica. Fiquei refletindo, né, sobre a sua experiência, prof, porque eu também faço parte, né, da Comissão Local de Heteroidentificação,
e por vezes eu estou fazendo parte da banca também, porque nós estamos assim com uma falta de pessoal mesmo, né? E aí eu estou tendo que preencher, né, esse espaço que não tem gente para ocupar. E aí eu observo que, no nosso caso, lá no campus, né, quando a gente se apresenta e tal, não sei como é no campus da senhora, mas quando a gente se apresenta e tal, que a gente fala sobre como será o funcionamento da banca e tal, e aí a gente comenta aqui no momento da autodeclaração se ele se considerou uma pessoa preta ou parda, pelo IBGE, ele é considerado uma pessoa negra. E é praticamente assim, muito certa a surpresa das pessoas que se autodeclararam, geralmente se autodeclararam pardas, né? É que ficam mais assustadas. É como se eles tivessem dizendo, nossa, ela está dizendo que eu sou negra? Elas ficam surpresas. Então, elas estão se autodeclarando muitas vezes sem ter uma noção do que elas estão fazendo. E muitas dessas pessoas são pessoas. Bom, aqui eu não estou dizendo nome de ninguém, né? São pessoas brancas de pele bronzeada e que estão se considerando pardas. Então, a autodeclaração está sendo aleatória para muitas pessoas. Elas estão se autodeclarando sem ter noção, na verdade, do que elas estão fazendo. A gente observa muito isso. Então, assim, eu fico muito preocupada com essa questão, né? E muitas dessas pessoas são indeferidas e ainda entram com recurso. E tem sido, assim, bem complicado, porque uma banca aprova, defere, a outra já indefere. Entende? A primeira banca defere, a segunda indefere. Então, assim, tem ocorrido várias situações desse tipo. Eu só queria chamar a atenção sobre isso. Uhum. Você é do IFBA, não é, Angélica? Sim, sou do IFBA. Pois então, Genice, eu sei que você quer falar, só um adendo. No IFBA, vocês têm uma metodologia para a banca de heteroidentificação, eu conheci recentemente, que é muito interessante, porque não é isso, antes de começar o processo propriamente dito, tem essa conversa, né, para que as pessoas entendam, sejam explicadas sobre o processo, o que é fantástico. Né? No nosso caso, não. No nosso caso, nós ficamos numa sala e cada candidato entra individualmente, né? A gente fala bom dia, pergunta se quer água, a pessoa está nervosa, acha que vai passar pelo Tribunal da Inquisição, né? Porque é isso, né? As pessoas de pele preta, elas ficam com muito receio, porque com muito medo, né? Disse assim, nossa, será que eu não vou conseguir, né? Que ainda não tem essa percepção de que é um direito constituído e que aquela banca está ali para garantir os seus direitos. Então, tem muito a ver com a formação dessa comissão. Eu vou falar sobre isso, não necessariamente da formação, como vocês são formados e como vocês procedem, mas da importância, né, de quando a gente tem uma equipe de pesquisa, de formar, né, de fazer os testes com essa equipe para garantir que haja esse entendimento, eu sei que você está querendo falar, Janice, que haja esse entendimento no que se refere aos enunciados, às opções e como proceder em relação a isso, né? Que é, por exemplo, o que acontece com... está chovendo aqui. Desculpa. Por exemplo, o que acontece com o IBGE, né? O treinamento que é dado para que façam as mesmas perguntas da mesma forma para evitar os atravessamentos. Genice, fique à vontade. No ano passado, eu trabalhei na Secretaria de Educação, com formação de professores em Herere, e fiz parte também da comissão de heteroidentificação. Eu entrei já com o bonde andando e fui aprendendo com os colegas para ver como faz. E também percebi, ainda participo esse ano um pouco menos, porque voltei para uma oficina de teatro, onde eu trabalho, e percebo que as pessoas realmente, elas colocam, se declaram, mas há uma confusão enorme com o termo e com a identificação em si. Mas eu vejo toda essa confusão como fruto do racismo que a gente vive, que nega a nós, especialmente pessoas pardas, a sua identidade. E eu acho muito importante ter bem clara essa questão de como é no IBGE e no Estatuto da Igualdade Racial, que está escrito lá, pretos e pardos compõem a população negra. Porque o pardo, em especial, ele fica num não lugar. Eu me vi nesse não lugar.
Eu nunca fiz uma inscrição como pessoa negra. Eu fui saber que eu soube tudo isso a partir de 2019. Sou uma mulher de 47 anos. Então, assim, é tudo muito recente, porque isso é tudo muito oculto. Aqui, não sei como é na região de vocês, mas eu era chamada de morena. E quem é o moreno? Moreno é um lugar, é um não lugar. Não existe lugar. Então, realmente, quando a gente conversa com o candidato, explicando o que é, a própria pessoa se chama, eu sou morena, assim, mas eu não sou branca. Quando ela identifica que ela não é branca, porque se você já não é branco, você não é branco. Não quer dizer que você vai ter as mesmas dificuldades de uma pessoa de pele retinta, mas ainda assim você vai sofrer, sim, as mazelas do racismo. Então, às vezes não, muito, na banca a gente não tem tempo para fazer toda essa fala, mas a gente orienta os candidatos a procurar informação a respeito disso, a gente dá orienta brevemente ali, realmente tem esse olhar de, meu Deus, eu sou uma mulher negra, ou eu sou um homem negro, e ao passo que eles se auto-identificaram, mas assim, automaticamente, sei lá, porque sabem, lá dentro eles sabem que já sofreram por isso, mas não sabem claramente sobre esses assuntos. Então, eu penso que teria que ter uma informação mais ampla a respeito disso também. E também muda de região para região como que é encarada a pessoa, né? Quem é o bronzeado? Que a Angélica falou, gostaria de saber como é a imagem desse bronzeado, que não é branco. Ou é um branco que pegou um bronze? Fiquei um pouquinho na dúvida. É isso. A Alane colocou aqui no chat, né? O problema é a passabilidade branca. Esse também é um problema, né? Mas eu trouxe essa situação que é para ilustrar, né, a importância, porque o survey, né, quer dizer, esse tipo de pesquisa, ele é muito, muito interessante, muito eficiente, dependendo, né, do nosso problema de pesquisa e do nosso objetivo. Entretanto, ele demanda muito cuidado. A Genice falou uma coisa aqui que corrobora isso. Olha, dependendo da região do Brasil, dependendo da região geográfica, um determinado termo, uma determinada situação, vai adquirir um significado diferente. Então, quando a gente define o nosso universo, ok, Ilane, quando a gente define o nosso universo de pesquisa, a gente tem que levar em consideração que nesse universo, todas essas questões, todas aquelas perguntas e possíveis respostas serão aplicadas para todas e todos, né? Para que possam, né, fazer o mesmo sentido ou ter aquela interpretação que desejamos, para que possamos coletar as informações de que precisamos. Diga, Lani. Professora, é muito complicado, eu não queria estar na pele de vocês, não. Por quê? Vamos supor que nós tenhamos 5 vagas. Aí aparece 10 candidatos, 5 pretos e 5 pardos. Aí entra a questão da subjetividade. Os 10 têm direito, porque os 10 são negros. Entretanto, quem é que vai sofrer mais o racismo? Por quê? Porque as políticas públicas, elas vêm justamente para tentar apaziguar, né, digamos assim, todas essas injustiças sociais que houve em relação à população negra. Então, eu estou lá com 5 vagas, tem 3 pretos e 3 pardos. Eu vou dar a vaga para quem? Eu, Lane, pensaria que eu iria priorizar a pessoa da pele preta, pelo fato de ela estar na linha de frente. Entretanto, os 5 pardos têm direitos iguais. E agora, professora? Como é que eu fecho essa conta? Tá fácil. Estou até escrevendo aqui para você. O processo seletivo, né, ele não se dá apenas pela heteroidentificação. Né? Então, quer dizer, eu não estou fugindo do problema, eu estou colocando a questão em outros termos. Né? E aí tem 2 coisas. Bom, quando a gente chega nesse critério da heteroidentificação, nos processos seletivos, né, seja eles quais forem, a heteroidentificação é a última fase do processo. Né? Então, você já tem lá uma classificação a partir daqueles requisitos objetivos que foram apontados,
né? Ou é nota, ou é currículo a partir do baremo, ou é a aula, ou é a nota do Enem, alguma coisa, e agora vamos à etapa final, para a classificação, porque a heteroidentificação ela vai entrar na classificação. Obviamente que nos processos seletivos de entrada de estudantes, ela define a classificação ou desclassificação, né? Porque se houver um indeferimento, de acordo ainda com a lei vigente, na entrada de estudantes, né, do ensino médio e das instituições, né, das instituições públicas federais, há desclassificação. No caso dos concursos públicos, não, porque a pessoa ela é desclassificada de acordo com a sua autodeclaração, ela é desclassificada pela comissão de heteroidentificação, mas ela continua concorrendo no processo seletivo, né, ou no concurso, quando é uma situação de trabalho. Né? Então, isso facilita muito, Lani. Essa é a primeira coisa. Né? Então, é o que você falou. Se são 10 pessoas, essas 10 vão ter direito. Obviamente, sem querer fortalecer, né, a tese, né, a falácia do colorismo, né, evidentemente, sabemos que quanto mais negra é a pele, mais exclusão essa pessoa vai sofrer, ou menos inclusão, né? Eu prefiro usar isso, menos inclusão. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que a gente sempre se pergunta, se a gente não fala, a gente sempre pensa, e você, né, colocou isso, né? A gente se pergunta, a política de cotas, no que se refere ao aspecto racial, ela foi pensada para todas essas pessoas, que às vezes a gente se pergunta, ou pelo menos eu me pergunto, né? Será que a política de cotas foi pensada para esta pessoa, né, que tem a pele mais clara? Aí é questão mesmo não só a questão da passabilidade, mas a questão também do colorismo, né? E aí, às vezes, eu me pergunto, mas não me cabe, né? Eu estou ali naquele momento para confirmar se aquela autopercepção, né, que se manifestou, né, publicamente, verbalmente, se aquela autopercepção ela corresponde à percepção, né, que eu imagino que seja da sociedade. Mas você coloca isso muito bem, né? As 10 pessoas, as 10 têm direito, mas bem sabemos que, porém, ainda que façamos a pergunta se essa política de cotas foi pensada para essa pessoa, a gente pode se colocar essa pergunta, e isso nos ajuda a problematizar outras coisas, como disse a Genice, né? Essa dúvida está relacionada ao racismo? Sim, é o que está lá em cima, lá atrás, né? Que vai dar base para justamente todas essas interrogações, mas não nos cabe, né? Eu acho que é um pouco isso, não sei o que vocês acham, não sei se o Ricardo não levantou a mão, mas se o Ricardo quiser levantar a mão e falar, fique à vontade, ou vocês novamente. Eu estou aprendendo, viu, Mônica? A experiência que eu tenho, mas eu acho que, principalmente pensando nos jovens, né, os meninos do ensino médio, o que eu vejo na UFMG, por exemplo, que ainda a gente tem a prova de habilidade específica nos cursos de artes. Então, eles têm uma prova específica, né, além do Enem. Então, eles chegam muito nervosos, assim, para fazer. Então, aquele tipo de informação que é dada no início, a gente vê que, por exemplo, né, e alguns candidatos em especial levam isso muito, tipo, nossa, falou assim comigo, fui reprovado. Então, a gente tenta, né, ter uma sala primeira com, né, uma notícia, sabe, que vai depois uma aula coletiva, então vai tentando diluir um pouco para que aquele candidato possa, claro que nunca é a situação ideal, né, mas pelo menos ele se sente acolhido pela instituição nesse momento. Enfim, é a experiência que eu tenho, mas é muito bom ouvi-los. É bonito isso que você falou, Ricardo, para que aquela candidata, aquele candidato se sinta acolhido. E muitas vezes esse processo de heteroidentificação, ele não é pensado nesses termos do acolhimento, né? Ele realmente ele é um tribunal, né? É muito árido, né? No sentido de ser muito árido, não que as pessoas sejam ofendidas, mas no sentido dessa aridez, né? Dessa, no mínimo, falta de empatia, né? Diga, Angélica.
É sobre isso, prof. É rapidinho sobre essa questão do acolhimento, né? A pessoa aqui da reitoria, que é uma pessoa muito conhecida no Brasil, né? Sim. Que dá formação sobre essa questão da formação, das comissões, das bancas. Ela, inclusive, está trabalhando em Brasília agora, está, digamos assim, emprestada lá em Brasília. Ela frisou bastante, né, nos momentos dos cursos, né, a importância desse acolhimento, né? Então, nós temos uma sala, antes de começar o processo, em que a gente acolhe, né? E que a gente explica como vai ser o processo, a gente explica o que é uma banca, quantas pessoas vão compor a banca, o que será observado na banca, explica quais são os critérios do IBGE, fala que no momento que ela se inscreveu, ela se autodeclarou de tal forma. Então, assim, quando eles vão para a sala em que o processo ocorre, eles estão, pelo menos é uma percepção nossa, né? A maioria é bem mais tranquilo, né? Mais assim, mais sereno. Geralmente eles não ficam tão ansiosos, porque já teve esse momento anterior. Claro que isso não vai impedir que todos não fiquem ansiosos, mas a gente sente assim que a maioria fica mais tranquilo. E com isso se afirma o caráter também formativo desse processo, né? Porque isso é extremamente importante. Eu tive a oportunidade de conhecer esse método recentemente, e agora, para aqui no IFMG, nós devemos começar o próximo curso das comissões de heteroidentificação, e vamos falar muito sobre isso, né? E eu percebi que, assim, as pessoas que foram indeferidas, né, ou seja, aquelas pessoas que nós víamos, né, explicitamente que não eram pessoas negras, né, elas tinham um código de barras, quando nós as entrevistávamos, a gente até viu que já tinha ali uma certa conformidade. Eu já entendi que não é, tanto que nós não tivemos nem recurso, né, na quantidade de indeferimentos, nós não tivemos recurso, porque já tinha havido lá, e é isso que você falou, as pessoas negras, elas sabiam que estavam ali, não porque havia uma dúvida com relação à identidade delas, mas para garantir, né, os direitos delas, né, para garantir que outras pessoas não negras, né, pudessem usufruir dos seus direitos. Isso é bem interessante. E aí, voltando, né, para a questão do survey, eu já vou voltar com os slides, quando a gente tem uma equipe de pesquisa, quando a gente tem estudantes, bolsistas ou voluntários conosco que vamos usar o survey, é importante que a gente tenha esse cuidado, né, de dar essa formação mínima, de explicar, né, quais são os objetivos, da importância, da forma como é conduzido, né, para que não haja esses atravessamentos, que não sejam produzidos vieses da pesquisa, para que possam entender, né, e assim a gente poder garantir o resultado no sentido de coleta de dados que nós desejamos. Vou voltar aqui a partilhar. Aqui, o ecrã inteiro. Aperta aqui. Acho que já, deixa eu ver. Começou. Vou voltar para cá. Então, tá, estou apresentando para todos. Muito obrigado por me avisar. E aí, ainda com relação ao survey, né? Então, é um questionário, a entrevista é estruturada, né? Totalmente fechada, a mesma pergunta é feita para cada pessoa da mesma maneira, um número maior de entrevistados, né? Quer dizer, a possibilidade de trabalhar com uma amostra maior, né? A possibilidade, né, de chegar a maior comparabilidade entre as respostas, por causa da limitação de possibilidades, e um ajuste em termos de quadros e categorias, né, no sentido da análise dos dados. Eu acho que alguém pediu para falar. Foi isso? Não. Foi só uma resposta de agradecimento aqui de uma colega para lá. Ah, tá. Tá. Depois eu dou uma olhadinha aí. Obrigada. Deixa eu cortar aqui. Vamos lá. Passar para baixo que fica mais fácil. Com relação aos questionários, independente de ser um survey ou não, né?
pelo tipo de pergunta, né? Como é que a gente classifica os questionários, né? Pelo tipo de perguntas que a gente faz e pelo modo de aplicação do questionário. Com relação às perguntas, elas podem ser abertas, né? Com resposta livre, quer dizer, a pessoa dá a sua resposta, né? Que a gente poderia dizer uma resposta de texto, né? Então, a gente chama, né? Isso caracteriza um questionário não estruturado, com perguntas fechadas, objetivas, aquelas que têm, que as opções estão limitadas. Então, nós temos um questionário estruturado, por questões tanto abertas quanto fechadas, então tem essa mistura. Ele é um questionário semi-estruturado. Quando nós pensamos no no modo de aplicação do questionário, ele pode ser por contato direto, então eu coloco na minha prancheta e vou lá, e eu pergunto a essa pessoa, né? Então eu posso tanto, né, com a minha prancheta, ir perguntando, né, e a pessoa ir respondendo. Aliás, a gente nem usa mais caneta, né? O pessoal estava usando um tablet ou um outro negocinho do IBGE para já ir respondendo e chegando lá, mas eu faço a pergunta. Eu também posso, né, presencialmente, esse contato direto, né, tá junto da pessoa, eu posso entregar para a pessoa, para ela responder, e tudo isso gera consequências na coleta desses dados. É importante a gente levar isso em consideração. Uma coisa é eu estar com a caneta, né, e perguntar. Outra coisa é a própria pessoa, né, com um tempo dela, né, e ainda que eu esteja diante dela, ela preencher esse questionário. Ele pode ser por telefone, por e-mail, né? A gente manda, a gente recebe muito, né? Nós que somos servidores públicos, a gente recebe muito aqueles formulários, né, do Google Forms, né, para a gente poder responder, porque correio ninguém mais usa, né, gente? Vamos combinar. Então, a gente recebe, né? Pode ser por telefone também, que também é uma coisa que não se faz, usa-se o WhatsApp, né? Às vezes alguém quer, enfim, está fazendo um levantamento de alguma coisa, e aí manda mensagem pelo WhatsApp, e a gente vai e responde, mas só a gente considerar que a gente precisa definir qual é o tipo de pergunta e como que nós vamos coletar esses dados, como que vamos aplicar esse questionário. Nós temos, né, como algumas das fontes de dados para usar nos nossos trabalhos, esses dados censitários. Então, a gente tem aquelas que são resultado de pesquisas domiciliares, né, que é o censo, a PNAD, PME, eu esqueci de ver, gente, pesquisa, não sei, eu esqueci de olhar lá no IBGE. Aqueles que são registros administrativos, ou seja, é uma coleta compulsória, né, que é o caso da RAS, relação anual de não sei o que, e não sei o que é, e salários. CAGED eu não vi. Aí tem aqui outros dados, por exemplo, do DataSUS, ou do IPEA, ou da Fundação João Pinheiro, esqueci, tem um outro instituto, o IPEA, exatamente, que eles fazem coletas de dados, eles usam bases de dados já existentes para fazer análises específicas, e com isso eles produzem outros dados, né? São dados secundários, porque eles vêm a partir, né, de uma coleta anterior. Como ferramentas ainda, né, para as pesquisas quantitativas, existem programas que são, não sei se são amplamente utilizados, eu não sou da área da quantitativa, mas o SPSS, que é um programa pago, né, o PSPP, que já é um programa, é um SPSS, né, genérico, já é gratuito, e o programa R também, que são programas estatísticos. Abordagens qualitativas, que é o que eu uso, é a minha praia. Então, a gente pode fazer, por exemplo, estudo de caso, a gente pode fazer grupo focal, a gente pode fazer observação participante, a gente pode fazer entrevista em profundidade, podemos fazer história de vida, podemos fazer etnografia. Quando a gente vê assim, começa a ler as definições, a gente tem a sensação de que é tudo igual, né? Mas a gente vai ver que tem aí as especificidades, no que se refere à abrangência, à profundidade, o tempo, a duração da pesquisa, etc. Quando nós estamos diante de um estudo de caso, a pergunta que nós fazemos é como e por quê? Como que isso aconteceu? Por que que isso
por que que isso aconteceu. Por exemplo, nós observamos, estou chutando aqui uma coisa, tá, gente? Faz conta que isso não existe. Nós observamos que no nosso campus, quando nós estamos, né, uma semana antes, na semana que antecede a semana de provas, nós temos um pico de crises de ansiedade entre estudantes. É um negócio, assim, incrível. Os meninos começam a passar mal. Primeiro, eles comem muito doce, e depois eles começam a passar mal. Né? Estão na sala de aula, é medida, aí tem a semana de provas, que eles conseguem, né, manter razoavelmente o equilíbrio, e aí nós tivemos que fazer um combinado para que durante a semana de provas, né, isso no ensino médio, durante a semana de provas, quem já tiver corrigido a sua prova, não publique gabarito e nem divulgue o resultado para evitar justamente essas crises de ansiedade e aí a estudante ou estudante não conseguir fazer as provas seguintes. Aí, quando a gente chega na semana seguinte, então você tem a semana anterior, a semana de provas e a semana seguinte. Aí isso vai se diluindo mais, né? Porque cada um vai entregando o resultado de acordo com o seu ritmo de correção, então isso vai se diluindo. Mas na semana anterior a gente tem picos. Nós poderíamos fazer um estudo de caso, né? Quer dizer, o que está acontecendo e vamos tentar entender por que isso acontece. Né? Então, a gente tem um assunto específico que vai permitir a nós aprofundar nessa questão. Né? Aí a gente tem um caráter uniforme da pesquisa, na medida em que ela está circunscrita, né, a uma situação específica. Vamos fazer uma pesquisa empírica, em loco, né, e para coletar os dados e analisar esses dados. Tudo bem, eu estou definindo aqui um estudo de caso, não estou dizendo ainda quais as ferramentas que eu vou utilizar nesse estudo de caso. Né? Eu vou coletar e analisar os dados empiricamente, localmente, observando essa realidade. Estou falando de um fenômeno contemporâneo da vida real, quer dizer, algo que é palpável, observável, está ali presente. Aí aqui a gente tem algumas referências que vão aparecer nos demais slides para a gente entender e aprofundar mais nessa metodologia do estudo de caso. Uma outra abordagem qualitativa também que eu gosto muito é o grupo focal, que também, né, vai funcionar como um instrumento de coleta de dados, uma ferramenta. E qual que é o objetivo do grupo focal? Assimilar percepções, opiniões e sentimentos frente a um tema determinado no ambiente de interação sobre um tópico específico. Nós estamos pensando em lançar um novo produto no mercado. Né? Então, nós gostaríamos de saber, né, de pensar, de conhecer qual seria a recepção, que tipo de recepção teria esse novo produto, né? Um novo refrigerante. Então, nós pensamos, né, no nosso público-alvo, convidamos pessoas que se disponham a participar desse experimento, né, do experimento sobre o lançamento de um novo produto no mercado. Essas pessoas, elas não devem ser remuneradas, elas não devem receber, né, monetariamente, dinheiro, enfim, para participar, porque senão isso cria um viés na coleta de dados. Mas elas podem, por exemplo, depois do experimento, levar ali uma amostra, ali, 2 ou 3 refrigerantes, né, porque, afinal de contas, elas fizeram a apreciação desse refrigerante, ou receber o convite para ir no lançamento, no jantar ou na recepção de lançamento desses refrigerantes. O que é importante aí? O importante é tanto, né, o posicionamento, é importante tanto aquilo que é dito sobre o produto novo, e é importante também a interação das pessoas com relação àquela temática que está sendo discutida. Algumas vezes,
nós podemos priorizar uma coisa ou a outra. Ou seja, nós podemos priorizar a interação entre os indivíduos. Por exemplo, quando nós temos um grupo focal que vai discutir algum aspecto relacionado ao trabalho, à empresa. Seria algo muito parecido com aquelas dinâmicas de equipe, né? Então, se coloca um problema, se coloca uma questão, para que as pessoas discutam e apresentem, né, possibilidades de resolução. Nesse caso, por exemplo, o interesse pode estar no tipo de interação que as pessoas estabelecem entre si, se elas são colaborativas, né, se elas são propositivas, se elas recebem bem as considerações dos seus colegas, né? Então, observa-se, prioriza a interação e não o resultado, as respostas que vão dar, né? Então, o grupo focal, ele permite, se assim quisermos, né, focalizar, priorizar ou o resultado, né, o que é dito, ou então a interação, né? Porque as duas coisas vão estar muito juntas, quer dizer, vão estar muito juntas, né? As duas coisas vão estar ali naquele momento, né? nesse ambiente, né? Produzido. E os grupos não devem ser grupos muito pequenos. Às vezes, nós temos duas pessoas fazendo a mediação, né? Alguém conduzindo o experimento e a outra pessoa fazendo a observação no que se refere a essas interações. Às vezes funciona bem quando a gente tem duas pessoas, né? Quando a gente está pensando, por exemplo, no que é dito no resultado, o objetivo é que se estabeleça esse consenso. Por exemplo, a gente já viu na televisão, eu nunca participei, né? Mas nós já vimos na televisão alguns júris em que as pessoas estão ali para definir alguma coisa, né, no tribunal, e o resultado necessariamente tem que ser, quer dizer, o resultado tem que ser um resultado consensual, né? Deu 4-5. 4-5 significa o quê? Culpado ou é inocente? Eu votei por ser inocente, estou com 3... tem 3 votos, 4 pessoas votaram como culpado. Então, eu que votei como inocente, eu preciso concordar, né, que o resultado seja, né, a culpabilidade, a condenação daquela pessoa. Né? Na banca de heteroidentificação, por exemplo, isso não acontece, não é obrigado ser por unanimidade. O resultado se estabelece por maioria simples, né? Então, pode ser 3-2, 4-1, como pode ser 5-0 também, né? 5 pelo deferimento ou indeferimento. Mas a gente tenta interagir no sentido de que todo mundo tenha a mesma compreensão, e ainda que o resultado seja 3-2, quem definiu aqueles dois, né, deferimento ou indeferimento, concorde, né, que aquele outro resultado é o resultado desse processo seletivo, né, ou dessa banca de heteroidentificação. É importante, né, no início desse fórum, né, desse grupo focal, informar as pessoas sobre do que vai acontecer, qual é o tema que vai ser discutido, o que vai ser observado, né? Não precisa necessariamente fazê-lo quando faz o convite ele pode ser mais genérico, mas naquele momento do início da sessão precisa ter, né, essas informações bem explicadas. E pode-se usar o grupo focal com um questionário como survey. Então, o grupo focal viria para qualificar aquelas respostas, aqueles dados que foram coletados pelos questionários. Gente, está tudo bem até aí? Silêncio significa... Bom, eu acredito que vocês ainda estejam aí, tá? Mas se vocês saírem, por favor, me avisa, porque eu não estou vendo ninguém. A abordagem qualitativa, nós também temos a observação participante, e quando eu fiz o meu curso de graduação lá no século XIX, estava muito em voga a participação observante, ou seja, um envolvimento, uma proximidade.
tão intensa entre, né, observadora e observadas, né, quer dizer, que essa troca acabava nublando muito, né, confundindo muito os papéis. Mas isso tem a ver com determinados contextos, enfim. Então, é um instrumento, a observação participante, é um instrumento de coleta de dados. A gente define um problema de pesquisa e vamos observar como que esse nosso... Opa, alguém querendo participar, deixa eu voltar aqui. Opa, permitir. Oi, Kelly, seja bem-vinda. Ó, a Angélica disse que está aqui. Obrigada, Angélica. Eu acho que a Kelly já pode entrar, ela vai entrando, e eu vou voltar aqui para a observação participante. Ótimo. Então, esse problema, ele deve ser, ou melhor, devemos observar como essa questão que nos propomos a investigar, como que ela é tratada, como que ela perpassa naquele universo. Isso vai exigir, né, uma participação diária de quem faz a pesquisa e um grupo de pessoas. Quando a gente fala em participação diária, a gente está falando da intensidade desse contato, né, e da duração desse contato. Porque na observação participante, a ideia é que nós, observadoras, nós pesquisadoras, nós possamos vivenciar o contexto no qual aqueles indivíduos estão e a questão que nos propomos a investigar, ela é vivenciada. No início do século XX, quando eu defini o meu tema de mestrado, eu trabalhei com a adesão de indivíduos a uma determinada instituição religiosa. O que definia, o que fazia com que os indivíduos escolhessem, entre tantas possibilidades, aderir àquela instituição. E aí era isso que eu precisava investigar, né? Quer dizer, qual a motivação desses indivíduos. Então, eu passei, no século XX, os mestrados ainda eram mais longos, né? Então, eu passei entre a graduação, né, que eu já tinha começado a estudar esse grupo, e o mestrado, eu passei 2 anos dentro dessa instituição religiosa como assistente, como fiel. Né? Eu não me apresentei, né? Eu ia lá, é um culto religioso, os cultos são públicos, eu ia lá e acompanhava. Então, depois eu fui escolhendo determinados tipos de cultos e me tornei frequente. E quando alguém me perguntava, que não era o caso, porque numa instituição religiosa, raramente se pergunta por que você está aqui. Né? Normalmente pergunta, você vem aqui há muito tempo? Né? Mas não por que você está aqui. Né? E aí, quando me perguntavam algo cuja resposta precisasse ser, estou aqui fazendo uma pesquisa, né, por uma questão de honestidade na pesquisa, por uma questão ética, então eu dizia, estou aqui fazendo uma pesquisa. Mas isso aconteceu muito raramente. E a não ser depois, quando eu comecei a fazer as entrevistas, porque além da observação participante, eu precisei fazer entrevistas, e aí sim eu precisava me apresentar. Né? Então, quando a gente fala dessa participação diária, a gente está falando dessa inserção, né, dessa intensidade na observação. Né? Na observação dos costumes, dos hábitos, dos rituais do grupo, a gente vai perceber, né, os silêncios, as nuances, né, que aquilo que a gente vê, não, é tudo igual, não, já vi 10 vezes, é sempre assim. Um belo dia a gente percebe que não é assim, tem ali alguma coisa por trás daquilo, né? Há uma interação, né, intensa entre observadora, né, pesquisadora e observados, pesquisados. Às vezes necessita de um intermediário, alguém que te apresente ao grupo, que abra, né, as portas desse grupo. Por exemplo, a professora Juliana Fernandes, que vocês devem conhecer,
ela trabalha com comunidades indígenas, então ela precisa de uma documentação específica para entrar em terras indígenas, mas, para além disso, ela precisa ter um contato, estabelecer um contato com a liderança ou com alguém daquela comunidade, para que ela possa começar, né, essa negociação, essa interação e ser aceita, né, porque ela trabalha também com observação participante. A principal limitação é a subjetividade, então a gente precisa sempre filtrar, né? A gente faz muitas anotações, então essas anotações nos ajudam também a fazer essa filtragem, porque depois a gente vai reler e aí a gente, nossa, não era bem isso, aqui eu me deixei envolver, ou aqui eu prestei atenção em algo, né, que chamava mais a minha atenção do que tinha a ver com o meu propósito de pesquisa, e implica saber ouvir, escutar, ver, fazer uso de todos os sentidos, né? Eu gosto muito, eu trabalho muito com observação participante em coisas, né, de menor alcance, eu gosto muito, eu fico o tempo todo, eu digo que a bem da verdade, eu fui fazer ciências sociais, porque eu sempre fui uma pessoa muito fofoqueira, né? Aquela que ficava na janela, no muro, observando o movimento da rua, que já conhecia as pessoas no escuro, como é que se diz, pelo formato do corpo, pelo jeito de andar. Então, essa coisa de ter esse refinamento na observação é uma coisa que eu gosto muito. Então, às vezes, eu faço uso, né, dessa técnica para algumas outras atividades. Entrevista em profundidade. Então, a gente está trabalhando com perguntas abertas, né, que a pessoa tenha liberdade de responder. Às vezes, a gente faz um roteiro, não necessariamente perguntas, mas a gente coloca em tópicos os temas que nós gostaríamos que aquela pessoa abordasse, né? Então, aí fica uma fala mais livre, né, porque a gente vai ticando, né, contemplou o tema, a gente vai apontando que já foi abordado. Deixa essa pessoa entrevistada falar amplamente. Às vezes, a gente usa isso quando a gente está lidando com pessoas de difícil acesso, ou seja, que nós não teremos a oportunidade de voltar a entrevistar, porque, veja bem, quando a gente trabalha com questões abertas, pode acontecer da gente não entender bem o que a pessoa quis dizer, ou a resposta dela não nos ajudar a responder aquela pergunta que tínhamos feito, ou até mesmo surgir uma outra questão. Então, às vezes, acontece a necessidade da gente retornar a essa pessoa, mas há algumas pessoas que a gente tem muita dificuldade, né? Eu fiz um trabalho intenso de pesquisa, não chegou a ser uma observação participante, vocês vão entender por quê, mas houve eu diria uma imersão limitada, mas houve uma presença intensa naquele universo de pesquisa. Eu fiz uma pesquisa numa instituição prisional aqui em Belo Horizonte, e depois fiz também em Portugal, em Lisboa. E aqui nessa instituição prisional, eu passei 6 meses na cadeia, porque eu ia todos os dias, né, de segunda a segunda, em horários diversos, de acordo com o próprio movimento da instituição prisional, para observar e interagir diretamente com as apenadas, né, as internas da instituição, e só que o processo de entrevista, de estar frente a frente para fazer entrevistas, isso foi assim, da segunda metade para o final, né? Porque na maior parte do tempo eu fiquei observando e participando das atividades, daquele cotidiano da Folha, de forma limitada, óbvio, né? Eu não fiquei presa, mas eu fui observando. Então, eu tive contatos com muito mais internas do que aquelas que eu entrevistei. E nesses contatos com essas outras internas, eu consegui coletar dados tão significativos e, às vezes, mais significativos do que os dados que eu coletei na entrevista. E essa observação que eu comecei a fazer antes das entrevistas, depois durante as entrevistas, até que eu finalizei, essas observar esse cotidiano, me ajudaram, inclusive, a qualificar as entrevistas que eu fazia, né? Então, como eu só teria um contato frente a frente uma vez com cada interna,
né? Eu elaborei um roteiro, e a partir desse roteiro eu ia conversando, e aí me interessava o que as pessoas falavam, e não exatamente as respostas àqueles tópicos, né? Então, para mim, era muito mais significativo o que era dito do que os silêncios, porque, às vezes, lá no grupo focal, ou quando a gente faz, né, trabalha com entrevista em profundidade, interessa muito a gente, interessa também os silêncios, as pausas, né, as inflexões, o gestual, e, para mim, interessava o que era dito, né? Porque eu tinha a oportunidade de observar o cotidiano daquelas pessoas, né? Isso também pode acontecer quando são temas delicados. Quando eu estava num outro contexto, eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas que estavam cumprindo pena por crimes muito graves e muito delicados do ponto de vista sociopolítico, né? Então, não fazer a pergunta era uma forma de receber, de conseguir a resposta daquilo que eu gostaria de saber se pudesse ter perguntado, né? E hoje, com os recursos que nós temos, né, nós podemos fazer isso tanto presencial como virtualmente. Nós podemos fazer a história de vida, então a gente tem que conhecer a trajetória das pessoas, né, uma narrativa da sua história, que a gente pode definir em determinado momento, né? Por exemplo, eu desenvolvo um trabalho, desculpa, gente, ficar falando de mim é ruim, né? Mas eu não consigo fugir. Quando eu era estudante, todas as vezes que eu fui estudante, quando chegava nessa parte de metodologia, ou nas teorias sociológicas, nas teorias antropológicas e tal, uma das coisas que mais a mim encantava eram os relatos, as experiências de pesquisa da professora ou do professor que estava ministrando aquela disciplina. Porque nesses relatos, eu não só me transportava, mas eu conseguia articular, né, na minha imaginação, se materializava essa conjunção entre teorias e metodologias. Então, é uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Eu acho que é por isso que eu fico tanto dando exemplo. Mas eu desenvolvo um projeto que não é de pesquisa, mas que precisa, né, de uma base de pesquisa, sobre um projeto que tem, né, um dos seus braços, conhecer as trajetórias de vida e acadêmica das servidoras negras no nosso instituto, né? Então, poderia perfeitamente ser uma história de vida, mas eu não, como eu tenho um corte transversal, né, quer dizer, como que o racismo vai operar nessas trajetórias, né, de vida pessoal e também acadêmico, profissional, eu não tenho essa profundidade, né? Mas, de todo modo, né, eu tenho aqui uma característica temporal, né? Isso começou lá quando eu nasci e tal, porque aí eu queria ser médico, mas a minha avó disse que não existia médica preta, que eu tinha que fazer licenciatura para ser professora e tal, e aí a gente vai vendo, né? Mas no caso da história de vida, você tem mais profundidade, que vai retratar as experiências vivenciadas e a narrativa da sua história num dado momento de vida. Essas entrevistas podem ser gravadas ou não. Aí também tem a questão ética, né? Às vezes a gente não quer perguntar, a gente está mais interessada no que a pessoa vai falar do que mesmo numa questão mais estruturada de ter a gravação, né? Então, às vezes, uma conversa, ficar conversando, né, é mais interessante. Tipo assim, hoje também não existe mais isso, vocês veem como é que eu sou do século XIX, né? Aquela coisa de sentar no banco da praça e, de repente, chegar alguém e começar a conversar, ou então entrar no ônibus, sentar-se ao lado de uma pessoa que conta a sua história, conta toda, né? Enfim, guardadas as proporções, mas conta-se um tanto de coisa da sua vida, alguém que a gente nunca viu e não vai ver, e justamente por isso essa pessoa se sente tão à vontade para nos contar sobre a sua vida, né? E a gente não vai pedir para gravar, a gente ouve, né, e deixa a pessoa livre para ir falando. Justamente porque tem essa questão dessa confiança, né, se estabelece uma relação de confiança, pode ser, né, uma história que vá
abordar um determinado tópico, né, um tipo de experiência vivenciada, ou pode ser o conjunto de toda a sua experiência de vida. Né? Nessa transcrição, né, da transcrição das anotações ou da gravação, o interessante é que seja, né, depois analisada por mais pessoas, né, para que a gente consiga, né, assegurar de que essa interpretação da fala, né, ela está sendo bem encaminhada, e aí nós passamos para análise, para descrição, enfim. Na abordagem qualitativa também a gente tem a etnografia, né, que é um recurso que vai surgir, né, com a antropologia, mas a gente também usa, que é uma coleta de dados sobre um determinado grupo social, que a gente vai analisar de forma holística, ou seja, nós vamos observar tudo. Tem um autor da sociologia, de quem eu gosto muito, e que ele vai dizer, né, que nós seremos capazes de observar o significado até mesmo do piscar do olho, né? Se é um tique nervoso ou se esse piscar do olho quer nos dizer alguma coisa. Eu tenho certeza que todo mundo já experienciou uma situação dessa, né? Semana passada eu estava no instituto, no campus, eu entrei na nossa sala de convivência e tinha lá um professor que ficou fora 1 ano para fazer pós-doc, mas antes disso eu nunca tinha tido muito contato com ele, sabe? Embora ele seja de uma área muito próxima à minha, né? Eu sou de humanas, da área de humanas, mas nunca tive contato. E num período bem recente, ele, para fazer crítica a uma determinada figura, né? Crítica política a uma determinada figura do campus, ele acabou me envolvendo como se eu fosse a inocente da história, sabe? E aí eu falei, deixa ele para lá. E aí eu entrei na sala de convivência, ele me viu e piscou o olho para mim. Eu falei, opa, o que essa piscada quer dizer? Eu não sou íntima dele. E fez assim, deu aquela piscada, eu falei, ixi, agora eu vou passar a tarde inteira pensando nessa piscada. Qual era a intenção dele, né? Enfim, isso não tem nada a ver, isso não tem importância nenhuma, mas quando a gente faz uma etnografia, nós tentamos encontrar os sentidos, né, a possibilidade de todos os sentidos nos comportamentos, nos gestos, na fala, né, na produção daquele grupo, no sentido de ter uma radiografia, uma descrição o mais detalhada possível, né? Isso pode se dar, né, a etnografia, ela pode se dar pela observação participante, como ela também pode se dar a partir de outros recursos que não, né, essa convivência intensa e próxima do grupo, né? Aí a gente tem 2 clássicos, que é da Marisa Peirani e do Guilherme Magnani, né? Com relação aos dados qualitativos, 28, Jesus, espera aí, calma. Com relação aos dados qualitativos, nós vamos categorizar esses dados, né, e fazer a análise do conteúdo e a análise do discurso. Podemos fazer uma coisa ou outra, né, ou fazemos as 2 coisas priorizando, por exemplo, uma das 2. Quando nós trabalhamos com as categorias, né, vamos categorizar os nossos dados. Nós vamos estabelecer classificações a partir das características comuns que nós encontramos. Nós vamos agrupar os elementos, as ideias e as expressões que vão servir para a gente como meios para descrever aquele fenômeno. E aí, lembrando, né, que esses elementos agrupados, as ideias ou as expressões, elas podem, né, podem caracterizar, né, podem ser produzidas por esse grupo, tanto antes, né, da coleta de dados, quanto também após essa coleta de dados, né? Preferentemente antes, né, para que a gente possa melhor observar. E aí, nós vamos voltar àquelas questões que servem como ponto de partida para a pesquisa, né? E aí vamos tentar identificar teorias que sejam relevantes, que nos ajudem a melhor compreender
o fenômeno que né, tivemos a ideia, o desejo de estudar os dados que nós coletamos, né, quer dizer, o que a gente vai fazer com esses dados? E também vamos, né, comparar, vamos cotejar, vamos localizar pesquisas anteriores que também nos ajudem, né, a melhor compreender ou explicar, se é compreensivo ou explicativa, aquele fenômeno ao qual nos propomos investigar. Podemos fazer a análise do conteúdo, no sentido, né, de encontrar as respostas, né, o resultado para aquelas questões que nós formulamos. Isso vai nos permitir confirmar ou refutar as nossas hipóteses, lembrando que as hipóteses elas podem, a qualquer momento, serem reelaboradas, mas lembrando que isso vai gerar consequências, né, do ponto de vista metodológico e talvez também teórico, mas elas podem ser reformuladas. Né? Quando eu comecei a minha pesquisa de mestrado, por exemplo, a minha hipótese é que o grupo, a instituição religiosa que eu investigava, ela tinha como propósito, né, estabelecer uma oposição, se colocar no campo oposto, se consolidar, né, como oposição às religiões de matriz africana. Né? À medida em que eu fui me inserindo, né, naquele contexto, porque eu fiz observação participante, eu observei que não era nada daquilo, muito pelo contrário, essa instituição religiosa, ela se baseava, né, na cosmogonia das religiões, né, afro-brasileiras, para estabelecer oposição com outra instituição, e sim instituição religiosa, né, uma agência consolidada, e não eram as religiões de matriz africana. Né? E aí, isso foi no decorrer da pesquisa que, obviamente, demandou a mim, né, repensar as minhas referências teóricas. Quando a gente pensa em análise de conteúdo ainda, né, vamos ver, quer dizer, as descobertas, né, que são as palavras, as frases, as orações, como unidades de análise, aquilo que é dito, como é dito. Vamos criar categorias e vamos fazer alguns recortes, né, nessas categorias para melhor análise. Temos aí também a referência. Então, 23. Vocês estão vendo que está acabando. E podemos fazer ainda, né, aqui análise de conteúdo, aqui a análise de discurso, que tem a ver com a disciplina de imagens com a qual nós estamos que também está sendo desenvolvida e vários de vocês estão inscritos, que é compreender as condições de produção e apreensão de significados dos textos analisados, analisar a linguagem, análise para além do texto, ou seja, para além do que está dito. Então, a gente vai ver as palavras, os textos, os contextos, o silêncio, as pausas. E vamos também analisar os signos, os simbolismos, que são os quadros, os textos, as pinturas, as imagens, quer dizer, também os elementos iconográficos, né? Que é o que a gente está fazendo ou tentando fazer na outra disciplina. E para não dizer que não falei de flores, nós temos aqui a questão ética da pesquisa, né? Porque qualquer pesquisa que inclua o contato para a coleta de dados de seres humanos deve ser submetida a um comitê de pesquisa, né? Ou o Comitê Nacional, o CONEP, ou ao comitê de pesquisa da instituição na qual estamos vinculados, né? E, quando necessário, da instituição na qual faremos a pesquisa, né? Para que haja a garantia, não só do conhecimento, não só, vou parar de compartilhar, está aqui para a apresentação, não só o conhecimento de quem será objeto, né, alvo dessa pesquisa, do conhecimento do consentimento, mas para garantir, né, que essa pessoa não vai sofrer consequências, né, no sentido de preservação da pessoa e até mesmo dessa relação. Pois é, como diria Peter Bell, o sociólogo é aquele que se interessa em olhar pelo buraco da fechadura.
Exatamente. Quando eu entrei na universidade, eu achei que eu seria cientista política, porque eu vinha de uma participação em termos religiosos, uma participação política, eu tinha uma inserção política num contexto religioso, eu tinha uma participação também no movimento sindical, eu falei, serei cientista político, mas eu achei o trem muito burocrático. É questão da representatividade, a falta de representatividade. Eu achei esse negócio muito burocrático. Eu digo, não, gente, eu gosto de povo. Movimento sindical, porque é povo, assembleia, né? Imagina, anos 80, sabe? Acho que vocês entendem, né? Anos 80, negócio, sei lá, né? Aí eu falei, não, então eu vou fazer sociologia. Vou ser alternativa, tal. Aí depois eu falei, vou juntar as duas coisas, vou trabalhar no IBGE. Eu sempre tive sonho de trabalhar, serei técnica do IBGE. Aí depois eu comecei a fazer, logo assim que eu entrei, eu comecei a fazer pesquisa, e aí numa abordagem, uma perspectiva antropológica. Eu falei, gente do céu, é isso. É isso que eu quero, entendeu? Eu quero estar ali junto com aquele grupo, entende? Eu não quero ficar julgando, não quero ficar classificando, eu quero entender o que faz aquelas pessoas fazerem isso, quais são as motivações, né? Então, essa parte de pesquisa qualitativa realmente é algo que me encanta, porque tem muito a ver com o que eu gosto de fazer. E, então, é isso. Como é que fica para vocês? Como é que... Vamos pensar aqui mais uns 10 minutinhos. Lani, tudo bem? Se for uns 10 minutinhos, a gente não vai chegar... Não, tranquilo, professora. Inclusive, eu queria só fazer uma pergunta, que eu li o texto. A escola de São Paulo, ela é filha da escola de Chicago? A escola de São Paulo, ela é filha da... você está falando... Peraí, deixa eu pegar aqui no texto. Peraí. Eu tô dizendo, porque tem aquele pessoal do Fernando Henrique Cardoso. É a escola de São Paulo que fala? Sinceramente, eu não sei, mas eu sei do que você está falando. Eu sei do que você está falando. Não diria que... Eu acho que a escola de Chicago, ela acabou tendo mais... É difícil, né? Acaba sendo. Porque eu ia dizer que ela teve mais repercussão no Rio de Janeiro, com o pessoal que desenvolveu estudos urbanos. Mas a gente tinha em São Paulo também uma galera da USP fazendo, mas não era a praia do Fernando Henrique, né? Também fazendo isso, mas ela produziu, ela se inseriu, ela penetrou, também muito na UFRJ, no Museu Nacional, lá na antropologia urbana. Que, inclusive, no Rio de Janeiro, a antropologia urbana ela se constitui como área bem antes da sociologia urbana, sabe? Então, mas não era praia, mas estava ali ancorada na USP. É que, quando a gente pensa na Escola de São Paulo, a gente também está pensando naquela galera que veio da França, um acordo, né, com a Unesco, veio aquela missão francesa para o Brasil, então a gente também pensa muito nesse grupo da década de 50, né, que foi fazer os estudos, por exemplo, com as comunidades indígenas da região amazônica, que desenvolveu estudos sobre raça no Brasil, né? Então, a gente pensa muito nesse sentido, quando fala nessa escola paulista. Mas a escola de Chicago, ela foi importante também. Eu acho que ela acabou sendo mais importante no Rio de Janeiro do que mesmo em São Paulo, na USP. Posso ter feito uma leitura equivocada do texto, Lani. Muito obrigada, viu, professora? Mas eu vejo assim. Muito obrigada. Gente, como é que fica isso para vocês? Vocês já têm ideia, na experiência de vocês de pesquisa, esses métodos, essas ferramentas já foram utilizadas por vocês? Vocês pensam, né, a partir do que vocês imaginam desenvolver, vocês imaginam que um desses recursos, né, vai atender vocês? E aí? Ô, Mônica, eu fico com
um pouco, é uma curiosidade, não sei se até que ponto que é uma dúvida também, porque eu desconheço, se a gente pode pensar nesses métodos e técnicas com questões mais, assim, se a área de relações étnico-raciais, ao se apropriarem, né, de todas essas discussões trazidas aqui, se também existem abordagens mais específicas ainda, sabe? Para pesquisas na nossa especialização, por exemplo, se isso já tem se pensado, enfim, eu estou perguntando porque eu desconheço mesmo, tá? Isso é muito novo, né? E a aproximação, quer dizer, a problematização, estava me faltando essa palavra, a problematização das relações étnico-raciais enquanto objeto de pesquisa ainda é muito recente no Brasil, né? Essa temática na academia ela é muito recente, né? A não ser aqueles estudos, né, mais tradicionais, né, que falavam sobre racismo, a inserção da população negra, ou desigualdade, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o que se tem utilizado é essa metodologia das ciências humanas, né, pensando numa perspectiva mais ampla. Então, a gente vai usar metodologias da geografia, da história, né, essa questão da história de vida, da história oral, né, a gente fala história de vida, mas também tem a história oral, né, que é uma metodologia da história, a questão da... Como é que fala? Espera aí, deixa eu lembrar. Que é da geografia. Quando você faz aquela localização... Cartografia? A cartografia, exatamente, a cartografia, né, também é um recurso metodológico importante da geografia que a gente acaba utilizando, né, a cartografia social, né, quer dizer, o que é isso? Né? É marcar, né, a partir dos relatos ou a partir da memória, se estabelecer aqueles pontos, né, construir essa cartografia, construir esse mapa social, né, que está baseado na memória, né? Se faz isso, eu tenho um amigo que tem trabalhado muito com isso no Rio de Janeiro, né? Ele é cartógrafo, né? Então, tem trabalhado com uma pesquisadora do serviço social, nesse sentido. Então, o que a gente faz é utilizar esses recursos que nós já conhecemos, né? E aplicá-los. E adaptá-los. Né? É óbvio que quando a gente utiliza um recurso de uma outra matriz disciplinar e traz para né, a gente faz aquela adaptação de acordo com a nossa problemática. Isso já pode ser considerado, né, na medida em que vão ser utilizando, vão se avaliando, a gente pode considerar, né, uma outra ferramenta de pesquisa, né, um outro recurso de pesquisa, por essa ressignificação, né, uma apropriação sempre ressignificante, né, mas algo assim, original, né, eu estou tentando lembrar, eu acho que é da filosofia, que é alguém que está trabalhando com memórias, né? Mas se a gente pensar, quando está tratando de memórias, a gente está falando de história oral, a gente está falando de história de vida, e que naquele contexto são as memórias, né? Do que é que essa comunidade, né? Quais são as memórias dessa comunidade? Né? Quais são os relatos, né, que estão presentes, né, nessa comunidade? E a gente não está trabalhando com aquelas categorias sociológicas, né, de valores, de conceitos, a gente está meio que, né, não é patinando, né, circulando, né, trafegando, né, na história oral, na história de vida, mas a gente está focalizando, né, porque aí o que é significativo é aquilo que é contado, e que é contado no sentido de não ser esquecido, de ser, sabe, de ser fortalecido naquele contexto, né? Então, tem uma turma tanto da filosofia africana,
né, que diz, olha, a gente traz isso das filosofias africanas, como também na história quem trabalha muitos anos, por exemplo, com comunidades quilombolas, né, ou com comunidades. Por quê? Porque a questão do território é uma questão. Né? Então, pensando nesses deslocamentos, como que se constitui aqui, como que essa área tornou-se o território de vocês. Né? Então, aí tem esse apelo, esse chamado à memória. Né? Mas, mais do que isso, Ricardo, honestamente, eu não conheço. Né? Algo mais, eu realmente não conheço. Né? Então, gente, a Genice disse que ama alguma coisa, eu estou morrendo de curiosidade para saber o que a Genice amou, o que ela escreveu quando eu não estava vendo vocês. Mas, da minha parte... Né, Professora, eu me empolguei, você falou de etnografia, e a emocionada aqui, por um instante, pensou em autoetnografia, porque eu amo a autoetnografia e a narrativa autobiográfica. Eu acho maravilhoso na pesquisa, e é pós-positivista, e eu acho fundamental. Eu amo. Enfim, é isso. Ah, que bom! Que bom! Então, assim, da minha parte, né, seria isso. A Juliana Leles, né, a Juleles, ela estará com vocês para falar sobre o artigo científico, né, até para a gente entender em que o artigo científico se diferencia da monografia, né? E aí também tem os aspectos formais, né, os aspectos institucionais, a questão da submissão, a questão da codificação do artigo para que ele possa ser aceito. Então, tem uns meandros, né? E depois vem o Rafael Amba, que vem falar sobre o produto educacional. Né? Nós tivemos, eu não sei se encerraram, mas nós tivemos a apresentação de TCC até a semana passada, inclusive no dia do nosso encontro, né, na disciplina de imagens, eu precisei usar uma outra conta, porque a conta da pós-graduação seria usada para a apresentação de um TCC, e teremos agora, em novembro, uma nova leva de apresentação de TCCs. Eu me insiro, porque aí tem uma colega, a professora Meriene, que vai apresentar o TCC dela, a partir de uma pesquisa que ela fez com estudantes do terceiro ano do ensino médio, relacionando, né, problematizando a questão dos cabelos afrodescendentes e o ensino da química, como a disciplina, né? Então, ela faz essa analogia, né? A química dos cabelos e a química nos cabelos. Então, ela vai apresentar agora em novembro, e tem uma leva, então tem artigos e tem produtos educacionais. Né? Como eu disse, monografia, ninguém tem mais interesse, né? E eu compreendo, isso é coisa do século XIX, né? Fazer o quê? Eu escrevi, né? Então, eu sou filha de uma época. Então, é isso. O trabalho final desse curso será um artigo? Não, o Kelly. Pera lá, planos de aulas. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu achei que a professora... Eu vou compartilhar com vocês, gente, só um minutinho. Aqui, ó, isso aqui. Eu achei que a Samira tivesse colocado. Então, o que a gente tem aqui? Acho que aqui não tem, não. Não é aqui que tem, não. Então, aqui é o plano de aulas que nós construímos, né? Então, nós estamos aqui no dia 5, metodologias de pesquisa e monografia. No dia 19, a Ju Leles, né, vai falar sobre artigo científico. E o Rafael vem no dia... Não, ele vem no dia 16 para falar sobre o produto educacional. Ah, está aqui. Então, como que se dará a avaliação? Tem uma resenha, e ela já tinha colocado essa resenha lá no Moodle, eu vi, que é do livro do Becker, capítulo 1, 3 e 5. Né? Aí ela colocou aqui um modelo de resenha.
O projeto... sim, você me perguntou, desculpa. O projeto de pesquisa, que vai corresponder a 60 pontos, né, que a data de entrega seria 30 de novembro. E um trabalho extra, eu me lembro dela ter falado isso, que é um trabalho de 20 pontos, que é a resenha do livro da Maria Cecília Minaio, né, nós pensamos nisso porque pensamos na seguinte possibilidade, né? Se nesse momento alguém não conseguir, né, elaborar o projeto de pesquisa, então pode, para efeitos de aprovação, apresentar as duas resenhas, né? Então, apresentando as duas resenhas, consegue o mínimo de pontos necessários para aprovação. Se conseguir apresentar o projeto de pesquisa e achar que está satisfatório, ok, apresenta o projeto de pesquisa. Se achar que não, além do projeto de pesquisa, eu dou conta de fazer uma resenha. Então, pode escolher a resenha do livro da Minaio, né, ou a resenha desses 3 capítulos do livro do Becker. Então, foi com relação a essas datas. Uma outra coisa, vou parar de compartilhar, sobre a qual eu conversei com a Samira, tem a ver com a liberação do Moodle, né? Nas outras disciplinas, dessa um pouco menos, mas nas outras disciplinas atrapalhou muito. Então, a Samira lembrou, obrigado, a Kelly colocou aqui, compartilhar planos de aulas. Obrigado, Kelly. A Samira lembrou que, para efeitos acadêmicos, né, de finalização do semestre letivo, esse semestre letivo ele se estende até janeiro. Não que vocês tenham aula até janeiro, que vocês tenham que fazer trabalho até janeiro, mas isso dá um tempo, e para nós que estamos em instituição de ensino, é um tempo preciosíssimo, né? Porque eu costumo dizer, novembro e dezembro eu não faço nada, eu só tento cumprir a agenda, sabe? Aquela coisa mecânica, não dá para pensar, porque eu venho um turbilhão de atividades, dezembro, fechamento de diário, aquelas coisas e tal. Então, tendo esse fôlego para o mês de janeiro, dá para melhorar ali, né? Dá para fazer uma resenha, então, é mais ou menos nesse sentido. Então, a gente vai ter até o final de janeiro para finalizar isso. Seria aquele momento da prova final, sabe? A gente não conseguiu cumprir o requisito necessário no tempo regulamentar, então a gente tem mais um prazo que é para fazer o exame final, então a gente pode usar com tranquilidade esse prazo. Como eu disse, eu falei isso a semana passada na disciplina de imagens, nós não estamos aqui mais naquele momento em que temos a preocupação com a nota. Será que eu vou tirar 10, 5 ou 15? Não se trata disso. É óbvio que a nota ela reflete também a nossa competência, o nosso talento, a nossa disponibilidade, a nossa compreensão, tudo isso. Mas nós, né, nesse curso, o que nós fazemos questão é que todas e todos tenham a possibilidade de experienciar essas atividades. Então, para nós, o que é importante é que haja a oportunidade de fazer as atividades e que todos consigam fazer as atividades. Né? Mesmo assim, não, vamos tentar, né? Vamos tentar, você consegue fazer. Mas eu não consigo entregar hoje. Ok, qual é o seu tempo? É amanhã, depois de amanhã? Então, vamos lá. Né? Porque a gente... É isso, porque... Seria incongruente se fosse de outra forma, uma vez que nós estamos falando de educação para as relações étnico-raciais, né? Porque o nosso corpo discente, né, ele carece e padece de toda essa série de coisas que nós discutimos aqui, né? E isso vai incidir, né, de forma importante na relação que esse estudante tem com esse formato de escola que nós temos. Hoje eu recebi o trabalho de um menino que o prazo de entrega era dia 12 de setembro. Aí, no dia 12 de setembro, eu falei, gente, olha só, vamos estender esse prazo até o dia 21 de setembro. Eu não falei, vocês estão atrasados, não perguntei quem tinha feito, mas vamos estender para a gente ter a oportunidade de fazer, 21 de setembro. Ele mandou para mim hoje. E aí escreveu assim para mim, professora, desculpa, estou entregando o trabalho com atraso, porque na sala virtual o prazo fechou e não consegue inserir, e mandou no e-mail. Porque eu tenho tido semanas muito corridas. Eu poderia responder, o prazo fechou, você tem semanas corridas, eu também, gente, eu já estou aqui na resenha, tá?
Legal, o prazo terminou, eu também tenho semanas corridas, eu durmo 3, 4 horas por noite, eu carrego 10 quilos de peso para cima e para baixo com os equipamentos, poderia ter dito qualquer coisa, mas eu sei quem é o estudante. É um estudante cuja família está passando por uma situação extremamente grave do ponto de vista econômico. Eles estão numa situação de vulnerabilidade econômica. Então, quando ele diz para mim, eu tive que ser, é alguém que está tentando sobreviver, entendeu? Encontrar dinheiro para comprar o chinelo, para poder ir a pé para a escola, não é mais para pagar passagem de ônibus, né? É para comprar o chinelo, para ir para a escola, para conseguir caminhar. Então, é óbvio, né, que o que eu preciso valorizar? Eu preciso valorizar o fato dele ter conseguido fazer o trabalho, porque ele conseguiu, apesar de todas essas dificuldades, se organizar e não perder a oportunidade, né? Enfim, aí eu respondi para ele, óbvio, né? Enfim, mas claro que tem a ver com o fato de que eu consigo conhecer cada estudante. É óbvio, né, gente? Se é um estudante negro, a gente bate o olho, a gente não esquece nunca mais. Né? Mas de compreender que todos esses elementos que estão na base, né, e que atravessam toda a trajetória dessas pessoas e de muitos de nós. Então, essa questão do prazo, né, a gente tem esse prazo, mas a ideia é que todas e todos possam fazer, tenham oportunidade de fazer essas tarefas. Vocês percebem que vocês podem fazer uma pergunta muito simples, mas a minha resposta tem 3 páginas, né? E sempre com um exemplo pessoal. Eu costumo dizer nas minhas turmas uma coisa séria: não fiquem reprovadas e reprovados em sociologia, senão vocês vão ouvir as mesmas histórias. E essa é a principal motivação para não ficarem reprovados, porque vão ouvir as histórias, então dizem, não quero mais saber disso. Bom, gente, mais algum comentário, pergunta? Não. Então, são 20 horas, Lani... 20 horas e 56 minutos, nós vamos encerrar a nossa sessão antes das 21 horas. Diga aí, Ilane, você abriu o microfone, fala aí com a gente. Não, você mandou só mãozinha. Gente, olha, um beijo grande para vocês, viu? Um final de semana, né? Uma continuação, adoro esses coraçõezinhos. Uma continuação de semana para quem terá recesso na próxima semana. Bom descanso, bons divertimentos, bom retorno. E estaremos de volta para a disciplina, quem está na disciplina de... Você está na disciplina de imagens, Ricardo? Não sei. Tá. Para quem estiver na disciplina de imagem, nós voltamos daqui a 2 semanas. E eu volto com vocês para assistir às próximas aulas com a Ju e com o Rafael. Tchau, fiquem bem, viu? Boa noite, bom descanso. Até a próxima. Obrigada. Parar aqui a gravação.